E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender, vai entender a forma correta de analisar o gráfico, de entender as movimentações para você fazer o seu trade de forma tranquila. Aqui, por exemplo, tem uma entradinha de compra, enquanto vai finalizar a ordem, vocês vão chegando, vão se inscrevendo no canal, vão ativando o sininho de notificações. Eu fico muito feliz com isso, porque isso mostra que tem um interesse em vocês aprenderem, e tendo o interesse em aprender, transformando o canal em uma comunidade séria, onde se busca conhecimento e não aquela oba-oba na frente do gráfico, eu estou com maior boa intenção em trazer conteúdo, trazer material para vocês que realmente faz com que você mude a sua forma de enxergar os gráficos. Então eu fiz uma entradinha aqui nessa primeira região, ó, no fechamento deste candle. Ele veio buscar um pouquinho mais abaixo, entrei com duas taxas, tá? A região aqui, pessoal, é uma região de compra, tá? Por isso que no fechamento do candle eu já entrei com uma taxa, porque ele já me deu a possibilidade de entrada. Para quem está no treinamento, ele faz um esforço e não tem resultado aquele candle ali. Vamos ver, fechou. Pena que não computou as três taxas. Vamos ver se ele vai pegar de novo aqui. Deixa eu pegar, cadê euro, USD? Deixa eu ver se eu pego de novo. Vou pegar ele aqui, ó. Mais uma entradinha. Aqui, ó, este candle que formou aqui, ele já me deu a possibilidade de entrada de compra. E aí eu fiz uma entradinha, depois peguei com mais duas taxas. Agora ele vem e faz o mesmo movimento, ó, vou ver se eu pego ele aqui novamente. A mesma região, ó, soltei três taxas novamente. Uma coisa que você tem que entender e ter em mente é o seguinte. Eu falo para vocês, a minha mão fixa é o valor das três taxas. Aí o que acontece quando eu estou aqui no YouTube? Como eu estou conversando, como eu estou dando aula, falando com vocês, quando eu vejo o contexto se encaixando perfeitamente, eu sento o dedo aqui e já entro com as três taxas. Quando eu vejo que ainda tá lá, ó, fechou, tá? Falei para vocês que é entrada de compra aqui nessa região. Aqui, ó, nessa região entrada de compra, nessa região entrada de compra. Quando eu vejo que começa a fechar o movimento e eu começo a ter um certo risco de entrada ali na região, aí o que eu faço? Aí eu já diminuo as minhas taxas de entrada, ou seja, eu vou administrando como eu devo fazer minha análise. Então, se você analisar aqui, ó, essa entrada nessa região e essa entrada nessa região aqui, eu demorei aqui praticamente 3 minutos para fazer um 4-0, né, em euro USD. Na verdade seria para ser 6-0, mas aqui não pegou as três taxas, foi duas taxas menos uma, fiquei positivo 42 e aqui fiquei positivo as três taxas. Vou explicar para vocês tudo isso, tudo o que é necessário para você entender um pouco sobre as entradas. Tem muita gente que fala assim para mim, Cadu, eu faço uma entrada num suporte como esse? Quantas vezes eu faço uma entrada num suporte como esse e o gráfico rompe? O gráfico rompe e vem buscar regiões lá embaixo. Por que que com você não acontece isso? Nós vamos falar sobre isso. Eu posso falar um pouco sobre isso para vocês. Isso tem a ver com os níveis de suporte e resistência. Existem vários suportes e resistências no gráfico, então existem vários níveis de negociação, existem níveis de suporte e resistência que você precisa entender como é que o gráfico funciona, tá? Eu posso falar um pouquinho sobre isso, é claro que a aula aqui do YouTube é uma forma onde eu trago aqui de forma superficial para você ter um entendimento do porquê do movimento. E lá no treinamento é onde nós nos aprofundamos mesmo e aí a gente entra na contextualização. Mas nós vamos falar sobre isso para você entender um pouco mais. E você que está chegando pela primeira vez também, ó, eu deixo este canal do e-book inteiramente grátis para você baixar e você estudar. São 36 páginas onde eu falo sobre 16 padrões de velas que você pode aplicar aí todos os dias nos seus trades, tá bom? Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal do YouTube que você está,
Na descrição aqui você tem todos os links. Você tem o link do meu canal do Telegram, você tem o link do meu Instagram, você tem o link do meu WhatsApp e você tem o link de acesso à área do aluno para fazer parte do treinamento, ter suporte diretamente comigo e aprender de uma vez por todas como é que se analisa o gráfico. Abaixo de cada videoaula também você vai encontrar aqui os links. Então, uma vez que você faz o acesso aqui ao canal do Telegram, você vai ver aqui nessa região, eu gosto sempre de frisar porque tem muita gente que erra isso, pessoal, você vai clicar aqui na mensagem fixada. Se você clicar nesse X, ele vai fechar essa mensagem de download e nunca mais vai abrir para você. Porque tem gente que fala assim, eu entrei lá no canal do Telegram para tentar baixar de novo e não consegui. De duas uma, ou você está num canal fake, né? Porque você não entrou no link aqui pelo YouTube, ou você já clicou nesse X aqui. Se você clicou nesse X, aí não vai aparecer mais mesmo, porque você está autorizando o canal do Telegram dizendo assim, eu não quero fazer o download deste e-book. Então tem que prestar atenção nisso. Clica aqui em mensagem fixada, clica, tem dois links para download, você escolhe, os dois links são o mesmo e-book. Aqui você vê o José batendo meta, vendo toda a sequência, análise gráfica vida, região, padrão, volume, entrada perfeita, batendo meta numa entradinha. Aqui você vê o Daniel, boa noite, professor Cadu, mais um dia de meta batida. Segue o plano, Daniel. Aqui você vê o Marcos, mais uma entrada de meta batida. Pessoal, vocês que mandam resultados para mim, os alunos, faz um favor, faz como o Marcos fez aqui, Boa noite, professor Cadu, tá? Ou escreve aí, boa noite, Cadu. Tem muita gente que me chama de mestre Cadu. Escreve meu nome Cadu porque tem uns orelha seca que só porque o cara não escreve Cadu, o pessoal fala assim, será que é aluno do Cadu mesmo? Será que aprendeu com o Cadu? Então, quando vocês escreverem, escreve o Cadu para eles verem realmente que vocês fazem parte aí da família Hunter, tá? Como o Marcos fez aqui, É isso aí, Marcos. Perfeito, entradinha ali na região. Aqui mais uma entrada linda. Ó que entrada linda, Essa entrada que esse aluno está fazendo é igualzinho a que eu acabei de fazer aqui, ele tem os níveis de suporte e resistência, ele está fazendo uma entrada aqui, tá? Ele está fazendo uma entrada linda ali. Ele está fazendo uma entrada linda ali, nesse videozinho. É o Levi, O Levi, por exemplo, aqui, não escreveu o professor Cadu nada, só escreveu assim, aplicamos o que vimos. Então, quando for me enviar, por gentileza, manda aí, boa noite, professor Cadu, bom dia, professor Cadu, só para o pessoal ter a certeza que você é meu aluno ou minha aluna, tá, pessoal? É o que eu peço para vocês. Só para ficar algo didático aqui, para o pessoal entender realmente que vocês estão aí tendo resultados estudando comigo, tá bom? Como dominar os gráficos facilitados, foi a aula que eu subi ontem aqui, é melhor que você veja. O Everson, boa tarde, mestre, aluno Hunter aqui, se não bate a meta, não opera. É isso aí, né? Só não bate a meta quem não opera. Dá uma olhada que sequência linda do Emerson. O Emerson indo muito bem. Aulas, comentários aqui no canal do YouTube, que eu falei para vocês que também você pode comentar, que eu vou postar aqui, O Marcelo do Salvador, Bahia, mestre Cadu, tá vendo? Como escrever o nominho aqui, isso ajuda bastante o pessoal a identificar que vocês são alunos. Mestre Cadu, você simplesmente mudou minha vida dentro do mercado. Só gratidão pelas aulas maravilhosas. Tá aí, Tá, isso aqui chama-se gratidão, pessoal. Dar honra a quem tem honra. Muito obrigado, Marcelo. Segue o plano. Gleidson, fazendo suas entradas utilizando o indicador. Você que quer fazer acesso ao indicador também, lá no módulo 3 eu explico como funciona. Quiser entrar, fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, tá bom? O indicador Hunter. O William aqui, batendo meta, tranquilo, batendo sua meta, sossegado. A Ana aqui, a Ana conta que o pai dela comprou o treinamento, aí o pai dela não tem tempo para estudar e ela começou a estudar, e olha o que está acontecendo, tá batendo a meta dela, 1-0, 2-0 no dia, né, Ana? Segue o plano aí. Demir batendo meta, 1-0, que é o que busca. O Helder aqui, finalizando com R$239 de lucro, manda todos os estudos aqui, Aqui ele faz até um comentário falando sobre
a questão de que o que ensina no treinamento realmente, se colocado em prática de forma correta, as coisas acontecem. E aqui ele vai mandando os resultados, o Helder, né? E assim por diante, pessoal. Acompanhem os alunos aí, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui falando, tá? Você pode entrar aqui no canal do Telegram, do Instagram, caso você tenha alguma dúvida, e pode mandar aqui uma mensagem para mim. Cadu, eu não sei como eu faço para entrar na área do aluno, como eu faço para ser seu aluno, como eu faço para aprender contigo. É o que mais perguntam. Então aqui, ó, Cadu Rinaldi, meu Instagram, é só me seguir lá. Aqui ainda está com 60% de desconto para você fazer parte da área do aluno. Aqui tem o link, pessoal. Aqui é o link, ó, de acesso ao treinamento. Aqui no rodapé do link também tem meu WhatsApp, tá bom? Então vamos voltar lá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Quando eu chego aqui nesse gráfico, eu consigo ver alguma coisa nesse gráfico, tá? Leandro, se você estiver assistindo a aula, o Leandro que é um aluno, se você estiver assistindo a aula agora, Leandro, o que eu respondi para você ontem, ó, dá uma olhada agora, ó, 7 horas da manhã, e dá uma olhada agora, ó, 6 horas. Não precisei mais que isso para ver o que o gráfico está fazendo, tá bom, Leandro? Perfeito? Isso aqui é um recado para um aluno de uma dúvida ontem, então mostrando na prática aqui para ele. Quando eu chego aqui no gráfico, pessoal, eu vejo níveis de suporte e resistência. Eu vejo níveis de movimentação do ativo. Eu vejo níveis de negociação do ativo. Eu vejo níveis de possibilidades de compra e venda no gráfico. Eu vejo níveis de possibilidade de trabalhar o gráfico. Como eu ensino passo a passo no treinamento. Mas aqui, para ficar mais claro para você, nós vamos transformar aquilo que é complexo em algo mais simples, tá? Para você entender a dinâmica. Quando eu chego no gráfico, pessoal, eu já vou procurando logo o último fundo e o último topo que eu vejo, não é? Porque eu cheguei, o preço estava aqui, ó. Quando eu cheguei, o preço estava aqui. Perfeito? Perfeito. Então, esse topo aqui não existia, ou essa região mais alta não existia. A região era essa. Perfeito? Perfeito. Então, eu já localizo o que aqui? Um nível, vamos escrever aqui, um nível de suporte e um nível de resistência. Perfeito? Perfeito. Então, eu vejo aqui, ó, o preço máximo, a minha região de oferta, e eu vejo aqui o preço mínimo. O preço mínimo na minha região de suporte. Pessoal, sabe qual é o grande problema dos traders iniciantes? Eles não têm a capacidade técnica de identificar esses níveis e entender a movimentação do gráfico de uma forma correta, de uma forma de encaixe de contexto. E sai apertando o botão para tudo quanto é lado. Isso não pode ocorrer, isso não pode acontecer. Você tem que prestar atenção no dinamismo. Ah, Cadu, mas eu não sei como analisar isso. Então, vem para o treinamento que eu vou te ensinar certinho como se faz. Ó, eu vejo níveis. Então, eu vejo o nível máximo de preço. Eu vejo um nível mais forte. Isso aqui, pessoal, é o nível hard, né? É um nível forte. Por quê? Quanto, já falei 1000 vezes aqui, quanto mais longínquo estiver a região do preço atual, o preço está aqui, né? Quando eu comecei a entrar, o preço estava aqui, ó. Quanto mais longínquo o nível de suporte e resistência, mais forte será aquela região. Ah, Cadu, mas eu já fiquei esperando 1 hora, 2 horas naquela região. Quando eu entrei, deu loss. Porque se fosse só traçar uma linha, bateu, entrou, seria maravilhoso, pessoal. Mas não é assim. Você tem que entender qual é o contexto do preço na região. Por isso que eu falo para você. Preço divide-se. O gráfico se divide em causa do movimento e
efeito do preço. Então, uma coisa é você fazer a sua entrada pensando na causa do movimento, outra coisa é você olhar só o efeito do preço. Quando você vai fazer análise nas regiões, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar só esses níveis mesmo. Só esses níveis ele vai mostrar para você. Então, o que acontece? Perdão, pessoal. Você precisa entender a causa e o efeito dessas regiões, tá? Você precisa entender como é que funciona dessa forma. Então, se eu vou entender a causa do movimento, eu vou entender que eu tenho uma região aqui, ó, de fundo num nível forte. Eu vou entender que existem outras regiões, ó, de fundo, existem outras regiões de fundo e existem outras regiões aqui de fundo que podem ser suporte. Então eu tenho um nível aqui, ó, de suporte. Eu tenho um nível de suporte. E eu tenho um nível de suporte. Todas as vezes que o preço vem buscar esses níveis de suporte mais longínquo, vamos supor que ele vem buscar esse nível de suporte, ou ele vem buscar esse nível de suporte, ou ele vem buscar esse nível de suporte. Cada vez que ele vem buscar esse nível de suporte mais longínquo do preço atual, significa que essa tendência está perdendo força. Olha só, presta atenção. Então, cada vez que esses níveis de suporte e resistência são buscados mais longe do preço, mais fraqueza essa tendência está ganhando. Quanto mais próximo ele corrige dos níveis de suporte, então aqui, ó, aqui eu tenho um nível de suporte nessa região, eu tenho um nível de suporte nessa região e eu tenho um nível de suporte nessa região. Opa, deixa eu escrever aqui. Nível de suporte nessa região. Quanto mais próximo o preço vem buscar do próprio preço, o nível de suporte e região, isso mostra força na tendência. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que quando ele busca o nível próximo mostra que ele está forte, também mostra que ele está próximo do final. Conseguiu compreender? Por quê? Porque quanto mais força ele utiliza na região, mais resultados ele busca, mais energia ele gasta, o preço, e mais fraqueza ele tem. Então você consegue perceber, não sei se você percebe, mas olha só, olha a energia que ele desprende desse suporte até essa região de topo. Depois ele retorna. Olha a energia que ele desprende dessa região até um topo e depois para o suporte. Olha a energia que ele desprende nessa região. E olha a energia que ele faz ao corrigir próximo ao nível do preço. E depois, olha o que acontece. Ele não vai tão longe do preço. Olha a diferença, presta atenção aqui. Olha a diferença do nível de impulsão 1, 2, para você entender o que eu estou falando, 3 e o quarto nível de impulsão aqui, ó. Olha a diferença desse movimento. Então, quanto mais próximo o nível de suporte e resistência que o preço vem buscar, mais força mostra a tendência. E, ao mesmo tempo que mais força a tendência mostra, mais próximo do seu final, da sua fraqueza ela está. Conseguiu compreender isso? Então, você tem que começar a dominar esses níveis de suporte e resistência na tendência. E o que significa isso? Olha lá a parte prática funcionando. Se ele está perdendo a força, está próximo à região, pessoal, aqui eu já não penso mais em compra nenhuma. Como que eu vou comprar se ele está perdendo força? Se ele já corrigiu num nível muito próximo, ele já está próximo ao seu fechamento. Diferente seria se ele viesse buscar essa região e começasse a subir. Essa região e começasse a subir. Conseguiu compreender? Então, cada nível de suporte e resistência que existe no gráfico, existe uma forma de nós analisarmos como que essa tendência está trabalhando. Se ele vem buscar uma região de correção de uma longa tendência como essa, ó,
Se ele veio daqui, se ele sai dessa região, se ele rompe essa região e vem buscar um nível de uma resistência como essa, eu já sei que essa tendência está perdendo força e ela pode fazer movimentação de baixa. Quando ele começa a fazer força, mesmo que próximo ao preço, eu sei que essa tendência não perdeu força, mas ela está próximo de chegar ao seu final. Tá, e o que isso muda no meu trade? O que isso muda na minha análise? Você percebeu que aqui, como o preço começou a chegar e fazer padrão de vela aqui, volume ao meu favor, mostrou que tinha esforço de queda, mas não tinha resultado, eu sei que ainda entra pressão aqui porque a tendência não chegou ao final. E eu tenho aqui movimentações técnicas que eu posso continuar comprando porque o nível de suporte que está naquela região, ele não é o mais forte. Porém, ele é aquele que ainda impulsiona com mais veemência, com mais esforço, porque a tendência está chegando ao final e ele está tentando sobreviver neste caminho, onde ele saiu no preço lá embaixo e está tentando progredir no mercado. Conseguiu entender? Então as pessoas que conseguem entender esses níveis de suporte e resistência, eles sabem se posicionar no mercado. Por exemplo, se você perguntar para mim assim, Cadu, se eu for esperar para fazer uma entrada aqui em Forex, se fosse um índice, qual região você esperaria? Eu esperaria nessas duas regiões, ó. Nessa região aqui, nessa região aqui e nessa região aqui. Por quê? Porque eu aguardaria um movimento do gráfico mergulhando para ganhar força de movimentação, mergulhando para ganhar força de movimentação. Só que aqui em binários, pessoal, se eu tenho um suporte aqui no preço, esse suporte tem padrão de vela, tem volume a meu favor. Eu sei que ele ainda está impulsionando para tentar ganhar mais um espaço aqui para depois começar a cair o movimento. E com certeza ele vai fazer isso aqui, ó, ombro. Deixa eu mudar a cor para vocês entenderem. Ele vai fazer isso aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. E depois ele vem buscar essa região que eu estou falando. Porque todo dia o gráfico é assim. Todo dia o gráfico faz isso, pessoal. Todo dia o gráfico faz isso. Entendeu? Marcou na sua cabeça aí? Todo dia o gráfico faz isso. Você só precisa aprender realmente como é que se faz. E isso vem através de estudos. Então, enquanto o preço está fazendo esses níveis de suporte e resistência, eu já sei o que eu posso esperar do ativo. Se a tendência vai continuar subindo, se a tendência pode chegar ao final, quais são os níveis de suporte e resistência que eu posso negociar, níveis de suporte e resistência para você, trader iniciante, poder operar de forma mais tranquila. Então, o erro dos traders hoje em dia é não identificar essas regiões de forma correta e não saber essa contextualização do gráfico. Não sabe como fazer para que o gráfico continue se movimentando. Entendeu? E isso é de grande valia, pessoal. Assim como eu fiz uma entrada nessa região, ó, quando eu vejo a possibilidade já de queda nessa região, eu já fiz uma entradinha aqui, né? Quando ele dá um padrão de vela ali que ele não fecha. Já analisando junto com o volume. Eu já entendo o quê? Ó, tem um nível aqui embaixo, tem um outro nível aqui embaixo. Mas ele está com todo o seu esforço para tentar continuar a tendência. E ao mesmo tempo eu já sei que ele está chegando ao final, ó. Claramente ele está chegando ao final. Opa! Então eu vou aproveitar esse último esforço de movimento, vou aproveitar essa última força que o gráfico tem aqui no trade em opções que eu posso realizar esta entrada, desde que exista encaixe com o efeito do preço. A causa do movimento eu entendi. E o efeito do preço eu também entendi? Entendi. Então aí tem entrada perfeita para fazer. Conseguiu compreender, pessoal? E aí quando o preço retorna naquela região, entro de novo, já socando o preço para cima, ó, e tá indo embora, ó. Tá indo embora. Vamos ver se ele vai falhar aqui. Conseguiu compreender? Essa entrada aqui, ó. Essa entrada aqui eu poderia fazer em qualquer ativo também, tá? Em qualquer mercado, porque eu sei que ele poderia vir até aqui, ó. Faria um scalping até aqui em região e aqui eu sairia do trade, tá? De forma tranquila. Pessoal, vocês preferem as aulas assim? Como que vocês gostam da aula? O que eu estou tentando fazer? Ao invés de eu chegar aqui e fazer
5, 6, 7 entradas, eu procuro fazer de 1, 2, 3 entradas. No caso aqui, ó, foi o mesmo ativo em 2 oportunidades, praticamente 4 taxas aqui. Eu estou procurando fazer assim e explicar para você de forma técnica do porquê que eu fiz a entrada. Eu acho que dessa forma a aula fica mais dinamizada. Quem é do treinamento entende perfeitamente o que eu fiz, então se torna algo prático. E você que está chegando agora no canal, que começa a ver o gráfico dessa forma, você começa a entender assim, poxa vida, hein? O Cadu está ensinando de uma forma que eu nunca vi. Porque 99% das pessoas que chegam aqui falam isso. Porque aqui você aprende análise gráfica de verdade. Então eu queria saber o que vocês acham da aula dessa forma. Se eu devo continuar dessa forma, fazendo poucas entradas e explicando. Porque se vocês falassem, também nós queremos ver entrada. Eu fico aqui 15 minutos, 20 minutos só fazendo entrada, não falo nada, só vou mostrando para vocês e também a gente pode dividir assim. Então eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Se vocês puderem comentar nos comentários após a aula, eu agradeço. Tá bom? Hoje nós falamos sobre níveis de suporte e resistência, sobre entender um pouco esses níveis de suporte e resistência. Você que quer se aprofundar realmente, entender que a análise gráfica vai além de marcar uma linha, você será bem-vindo ao treinamento, o preço é irrisório, o pagamento único, suporte diretamente comigo, acesso vitalício único ao nome do usuário e você vai ter a liberdade de ver a qualquer momento que você quiser, tirar suas dúvidas comigo e ajustar seu plano de trade para que você cresça em conhecimento e viva aquilo que você busca, o seu tão sonhado sonho. Pare de ficar quebrando dinheiro na corretora, pare de ficar fazendo coisa errada, senta o bumbum na cadeira, aprenda que você vai ver como vale a pena você dedicar aos estudos para que você cresça em conhecimento, tá bom? Você quer fazer parte do treinamento, os links estão aqui embaixo. Se você quiser fazer a aquisição do indicador também é só falar comigo. Hoje nós falamos sobre níveis, tá? Níveis do quê? Níveis de suporte e resistência, tá? Falamos um pouquinho mais sobre essa dinâmica de marcação para você empreender como traçar os níveis de suporte e resistência, como entender a força dos níveis de suporte e resistência, como conseguir operar os níveis de suporte e resistência de forma tranquila e correta. Tá joia, pessoal? Fico aguardando o seu comentário, fico aguardando você no treinamento, deixe o seu like, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, fui!